Olá, alunos. Eu sou a professora Márcia Mila, da disciplina Metodologia Científica Aplicada à Engenharia, do curso de Engenharia Mecânica do 8º e 9º período da Multibic Serra. E hoje é a nossa segunda videoaula. Hoje não, né? Essa é a nossa segunda videoaula. Bom, hoje a gente vai conversar, né, de como escrever. Então, em princípio, a gente precisa definir um tema, e esse tema precisa ter início, meio e fim, né? E a partir daí a gente vai fazer, né, eu no caso vou fazer orientações com relação ao trabalho. Alguns alunos vão precisar de repente de orientações de outros professores também, né? A opinião de outros professores, dependendo do tema do trabalho de vocês. Então, uma situação que eu sempre costumo falar, na hora que a gente pensa em escrever, lembra daquelas redações que vocês faziam do ensino médio, né? Então, por exemplo, aqui as férias escolares, né, do ano passado, 2019. Então, esse vai ser o tema. E aí você começa escrevendo, né, dizendo onde aconteceu, então tá no caso ali na Casa Bahia, né, quando foi, ou seja, em que período, então foi o período de janeiro, e aí você começa a escrever, ok? A segunda situação é você precisa ordenar os fatos e ordenar as ideias. Por quê? Porque senão o trabalho fica parecendo um Frankenstein. Você começa a falar cada parágrafo de uma coisa, né, de um assunto diferente, e o trabalho parece que não tem uma continuidade. Então, é interessante você tentar ordenar as ideias, né? Onde, como, consequências, causas. E é necessário também você fazer uma contextualização desse seu trabalho, do projeto, né? Em relação ao tema que foi abordado. Então, vamos lá, definir o que é pesquisa, né? É uma atividade que, partindo de recortes, busca a solução ou não. Então, às vezes, não é possível, mesmo a partir da sua pesquisa, encontrar a solução para aquele problema. Tá? Então, porque às vezes o aluno fica naquela expectativa, né, de achar assim, eu vou fazer uma pesquisa e a partir dessa pesquisa eu vou conseguir chegar na hipótese que eu queria. Não necessariamente. Bom, um método científico é um conjunto de conhecimentos, procedimentos sistemáticos, onde o pesquisador vai utilizar o conhecimento, ok? Esse método científico ele pode ser tanto teórico quanto empírico. Né? Teórico a gente já usa conhecimento, como o nome mesmo está dizendo, né, da teoria, e o empírico é quando você usa dados experimentais. Bom, como que a gente vai definir a linha de pesquisa? Né? A linha de pesquisa ela serve para poder buscar um norte. A linha de pesquisa vai ajudar a entender, né? Compreender exatamente onde quero chegar, onde posso chegar e de que forma eu quero chegar. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque se a gente parte, né, de um princípio de fazer uma pesquisa e você não consegue definir aonde você vai chegar com ela, né, ou seja, o final, a ter uma conclusão, aí ela fica muito vaga, ok? O onde posso chegar é porque a pesquisa ela é interrompida, né, num determinado ponto. E às vezes, não necessariamente o trabalho foi concluído ali. Você pode até depois colocar sugestões para trabalhos futuros, por exemplo, ok? E de que forma eu quero chegar, está muito ligado à metodologia, ou seja, como você vai realizar a sua pesquisa, ok? Então, para a gente poder ter uma ideia, né, de o que significa, né, o esquema geral de um trabalho científico e até onde a gente vai chegar nessa disciplina, a gente tem aqui as seguintes situações. A primeira etapa vai ser formular a pergunta, a segunda etapa, realizar a pesquisa, a terceira etapa vai ser interpretar esses resultados e a segunda, a divulgação desses resultados. Porém, aqui no curso, né, nessa disciplina, né, de metodologia aplicada à pesquisa, metodologia aplicada à engenharia, nós vamos fazer apenas a primeira etapa, ou seja, formular a pergunta e realizar a pesquisa. As etapas de interpretação de resultado e divulgar esses resultados, elas serão no trabalho de conclusão de curso, ok? A gente precisa de algumas definições aqui para poder entender, né, para poder desenvolver a pesquisa. A primeira delas é o que é ciência. Então, é a atividade que propõe a aquisição sistemática, ou seja, a parte de sistemas, de métodos, né, de conhecimentos sobre a natureza biológica, social e tecnológica, com a finalidade de melhoria da qualidade de vida intelectual e material. Então, a gente pode reparar que a ciência ela é bem ampla, ela não está ligada só à natureza tecnológica, né, mas também à biológica e à social. Então, quais são os principais, os princípios da ciência? Primeiro, é um conhecimento científico, nunca é absoluto ou final. Pode ser sempre modificado ou substituído por outro, né, conhecimento mais aprofundado, mais completo.
A exatidão sobre um conhecimento nunca é obtida integralmente, mas sim através de modelos sucessivamente mais próximos, né? Modelos que conseguem fazer conseguem simular, por exemplo, a realidade. O conhecimento é válido até que novas observações e experimentações o substituam. Ou seja, a ciência ela é dinâmica, né? A gente tem alguns princípios que são imutáveis, né? Por exemplo, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, mas a partir dessas leis a gente pode desenvolver, né, outras novas leis. Então, quais são os objetivos da ciência? Primeiro, a melhoria da qualidade de vida material e melhoria da qualidade de vida intelectual também, né? E a função da ciência é promover novas descobertas, novos produtos e melhoria da qualidade de vida. Então, vamos entender como é que o conhecimento funciona, tá? Então, a gente vai partir do primeiro princípio. Há um pensamento. O que se faz com esse pensamento? Se a pessoa for leiga, né, então ele costuma começar dessa forma aqui, né? Eu acho que a lei da gravidade, ela só é válida para quando eu estou jogando algum corpo, né, para um determinado local. Se eu estou estacionário, eu acho que a lei da gravidade não vale. Né? Por quê? Porque o corpo não está em movimento. A gravidade serve para queda, apenas para queda. Isso é um achismo. Né? Isso é um conhecimento, né, que não foi baseado em ciência. Ok? Bom, quando o pensamento é técnico, quando ocorre algum problema, a primeira pergunta é qual é o problema? Você precisa identificar esse problema e resolver esse problema, ok? Então, imagina da seguinte forma, um técnico verifica que houve a quebra de um eixo de uma determinada máquina lá, de um compressor, por exemplo. E aí ele vai abrir esse compressor, vai fazer a substituição desse eixo e o equipamento volta a funcionar normalmente. Qual a diferença, então, entre esse, né, técnico e o conhecimento científico? Então, existe uma mudança em relação a isso. E essa mudança começa a acontecer quando a pessoa começa a perguntar, né? Quando que ocorreu o rompimento desse eixo? Por que ocorreu? E como que ocorreu? Ocorreu perpendicular ao eixo? Ocorreu a um ângulo de 90 graus? Né? Ocorreu paralelo a esse eixo? Então, a gente começa a fazer perguntas e essa é a fase de transição intelectual do técnico para o científico. E na hora que você chega, né, nesse conhecimento científico, você utiliza para poder otimizar, né, o seu processo e para fazer novas descobertas, para poder compreender melhor aquele processo. Bom, a nova classificação da ciência, ela divide em 3 áreas, né? A ciência biológica, onde são desenvolvidos, né, projetos, por exemplo, de biologia e medicina, a área de ciências exatas, né, que nós estamos incluídos aí, engenharia, computação, por exemplo, e as ciências humanas, como direito e psicologia. Então, na primeira área, que é a ciência biológica, é o estudo do ser humano e dos fenômenos da natureza. A nossa área tem origem na física, e a terceira, né, o estudo do ser humano como um ser social e comportamental. Bom, o que é pesquisa? Vamos tentar entender, né, um pouquinho mais. A pesquisa é utilizada para a descoberta de novos conhecimentos. É um processo através do qual as pessoas adquirem um novo conhecimento sobre si mesmas ou sobre o mundo que vivem. É um modo científico para obter conhecimento da realidade empírica. Tudo que existe pode ser conhecido pela experiência. Então, realidade empírica é aquela que é experimental e não teórica, ok? É um processo, né? A pesquisa é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. Então, tudo isso precisa de regras, né? Não é, eu vou desenvolver uma pesquisa, você se tranca no laboratório e faz o que você quer. Não é bem assim. A gente está vendo isso, por exemplo, para desenvolvimento de uma vacina, né, para o Covid-19, né, para o vírus, né, para o coronavírus. E isso fica muito claro, porque todos esses processos que envolvem a pesquisa para uma nova vacina devem passar por várias etapas, ok? Então, para que é utilizada a pesquisa? Então, basicamente, para responder a um questionamento, explicar ou descrever, tá? Resolver um problema e satisfazer uma necessidade do mercado. Então, aqui a gente pode verificar, né, os tipos de pesquisas utilizados dentro da nossa área, que é a área tecnológica. Então, a pesquisa científica quanto à natureza, ela pode ser básica ou fundamental, ou aplicada, né, uma pesquisa aplicada ou tecnológica.
Em relação aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Em relação aos procedimentos, ou seja, a metodologia, né, ela pode ser uma pesquisa experimental, operacional ou um estudo de caso, ok? E dentro dessa metodologia, a gente pode fazer uma pesquisa em laboratório ou, então, uma pesquisa em campo. Bom, como a gente inicia uma pesquisa? A primeira parte, então, vai ser a elaboração de uma pesquisa, é um processo em que, a partir de uma necessidade, se escolhe um tema e gradativamente define-se um problema e as formas que vamos solucionar. Então, a primeira coisa é, precisamos entender uma necessidade. A partir dessa necessidade, escolhe-se um tema. Eu sempre utilizo, né, o mesmo exemplo. Então, vamos supor que eu tenha um problema, porque toda vez que eu peço uma pizza portuguesa, eu não sei a espessura dessa pizza, eu não sei se a massa é fina, né? Ou é massa grossa, qual o diâmetro dessa pizza. Então, eu tenho uma necessidade, que é que a pizza chegue para mim do jeito que eu quero. E aí eu escolho um tema. O tema, então, seria uma padronização. A padronização da pizza portuguesa. E aí a gente vai definir o problema. Que problema é esse? Por que a pizza portuguesa não é padronizada? E a partir daí, gerando uma série de insatisfações da pessoa que compra, né? E quando essa pizza chega na casa dela, lá entregue, por exemplo, por delivery, ok? Então, aqui, para fazer um projeto de pesquisa, né, como que a gente vai fazer isso? Então, para traçar um caminho eficaz que o conduza a atingir os objetivos que a gente pretende, um projeto ele deve ter essas etapas. Então, a primeira é o que fazer, a segunda é por que fazer, terceira, para que fazer, quarta, onde fazer, quinta, como, com o que, quanto e quando fazer, a sexta, com quanto fazer e como pagar, e a sétima, quem vai fazer. Não necessariamente o projeto de vocês vai ter que atingir todas essas etapas, ok? Então, a gente coloca ali um exemplo, por exemplo, quando você vai preparar um jantar. Então, o que fazer? Uma refeição, né? O jantar. Por que fazer? Porque a família está com fome. Né? Para quem fazer? Então, vai especificar lá, né? Para quem você vai fazer aquele projeto. Então, onde vai ser feito o jantar, né? Como o jantar vai ser feito, com que, né? Os ingredientes, por exemplo, quanto e quando fazer. Então, você precisa definir as etapas desse projeto que é fazer o jantar. Depois vem com quanto fazer e como pagar e quem vai fazer, né? O projeto todo, no caso, o jantar. Bom, em relação à elaboração do projeto, nós temos aqui 3 etapas. A primeira é a preparação, a segunda, o delineamento da pesquisa e depois a execução da pesquisa. É necessário fazer o delineamento para quê? Para que você possa definir até onde você pode ir. Porque se você não estipula, né, até onde vai a sua pesquisa, como que você vai executar? Quando que vai parar? Né? Até onde essa pesquisa deve ir? Então, esse aqui é o roteiro da pesquisa, mas é um roteiro da pesquisa, né, completa. Então, repara ali que está marcado em vermelho, porque nós não vamos chegar até essas etapas, visto que esse aqui é o anteprojeto do trabalho de conclusão de curso. Então, o roteiro vai ser composto pelo assunto, onde a gente vai fazer o delineamento do tema, né, a formulação do problema e a justificativa e os objetivos. Depois vai ser feita a revisão bibliográfica, porque a gente precisa entender em que pé as coisas estão, né? O estado da arte, por exemplo. A gente vai fazer o levantamento dessas hipóteses. As hipóteses só podem ser feitas depois que a gente faz a revisão bibliográfica, porque a gente precisa compreender, né? Primeiro, o que está acontecendo, né? A gente precisa ter um embasamento teórico para poder depois levantar as hipóteses, depois coletar os dados, no caso, definir quem vai ser a amostra, como serão os procedimentos e os instrumentos. Agora, a partir dali, né, análise de dados, discussões de dados e conclusão vai ser a outra etapa que é feita no trabalho de conclusão de curso. A bibliografia ela deve ser entregue também em metodologia porque ela vai ser utilizada, né, no trabalho, né, nessa primeira etapa agora do trabalho. Bom, como que é feita a execução da pesquisa? A primeira coisa a gente precisa definir quem vai ser, né, como que é feita essa amostragem. Então a gente precisa definir quem é a população, quem é o universo, né, as características em comum. Então, por exemplo, né, no caso da situação que a gente estava conversando sobre a pizza, a população são todas as pizzas, né, portuguesas que são vendidas em todos os restaurantes.
mas eu posso pegar uma pequena amostragem, né? Definir apenas de um restaurante, por exemplo. Ou então, por exemplo, você vai querer fazer um trabalho que fale sobre bombas, né? Porque você trabalha numa empresa e aí volta e meia um determinado tipo de bomba está apresentando o mesmo problema. E aí você quer fazer um estudo, né? Então o universo que você tem ali, a população, são as bombas centrífugas, por exemplo, ok? E você vai definir quem vai ser a sua amostragem, ou seja, a porção ou parcela dessa população. Você precisa colocar esse critério, porque senão o seu trabalho vai ficar muito, muito abrangente e de repente você não vai conseguir dar conta. Procedimento de descrição detalhada dos passos de coleta e registro de dados. Descrição, ou seja, você vai ter que descrever tudo isso, né? Quem vai fazer, quando, onde e como. As dificuldades, as preocupações, as supervisões e o controle. Eu até comentei isso com vocês em sala de aula, não sei se vocês estão lembrados, né, da situação que eu vivi quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado. Então, a gente teve que fazer a instalação na geladeira de algumas pessoas, de algumas famílias, né, de contadores e cronômetro também que disparavam para a gente poder saber qual era o tempo total que a geladeira ficou aberta no intervalo de tempo lá, que era um mês, por exemplo. E depois de mês em mês eu ia lá coletar esses dados. Então, isso tudo precisa ser dito, né, no seu trabalho. No relatório, incluir tabelas, gráficos, quadros, né, figuras. Isso é muito importante, porque o trabalho fica muito rico, né? E fica fácil de ser visualizado também, porque quando você não insere isso, às vezes fica difícil entender como funciona o esquema, como funciona, por exemplo, um sistema de refrigeração, ou como funciona uma bomba centrífuga, por exemplo, ok? Bom, a bibliografia, ela tem que ser referenciada, né? Então, as referências bibliográficas devem constar no trabalho de vocês, né? Lá no finalzinho elas ficam relatadas. Elas servem de embasamento teórico e representadas segundo a norma BNT-NBR 6023. Devem constar apenas os trabalhos consultados e mencionados no texto, ou seja, você não pode colocar na sua referência bibliográfica alguma referência que não faz parte do seu trabalho. E isso é motivo para você ter uma pontuação, né, ruim, insuficiente. Então, devem ser colocadas em ordem alfabética e numeradas também, ok? Bom, como fazer a pesquisa? Onde fazer essa pesquisa? Né? Um dos locais que você pode fazer essa pesquisa é no Google Acadêmico, né? Por quê? Ele vai apresentar esse formato aqui, por exemplo. Então, vamos supor que a gente tenha feito, que, né, a gente queira fazer uma pesquisa sobre concreto pretendido. E aí você digita lá, o Google vai mostrar para você uma série de trabalhos que foram publicados. Você pode até selecionar que tipo de trabalho você quer, se é artigo, se é tese, se é dissertação, né, se é um livro. Você pode depois fazer esse filtro mais adiante, ok? E aqui é só para a gente poder ter um exemplo, né, de como que ficam as citações, como é o formato, né, dessa citação, né, como deve ser. Aí a gente pode verificar aqui, olha, é o sobrenome, essa aqui é uma das formas da gente colocar, ok? O sobrenome em letra maiúscula, depois o nome, né, os dois primeiros nomes em letra minúscula, aqui, ó. Então, se a pessoa se chama Graziela Borges, Borg, eu acho. E aí você vai colocando, né, ó, Guilherme de Paula Lisboa, enfim, existe ou então você coloca só as siglas, tá vendo? É possível colocar o nome todo da pessoa também, mas eu acho que fica meio cansativo. Eu acho interessante colocar dessa forma aqui, ó, coloca o sobrenome e as letras iniciais, ok? E vai citando, fazendo dessa forma a citação do trabalho de vocês. Esse outro aqui, essa outra fonte é pelo portal da CAPES. Aqui a gente tem, a gente tem acesso a alguns periódicos, por exemplo. E aí você pode fazer a sua busca, né, por assunto, por exemplo, periódico, buscar livro, né? Enfim, você pode colocar filtro também para poder definir o ano da publicação, para não pegar literatura mais antiga, ok? E aqui ele está dando, né, uma situação, um exemplo, utilizando o mesmo exemplo, né, de concreto protendido, de como é feito, como você pega, por exemplo, uma referência. Nesse caso aqui, a busca, né, foram 29, né, periódicos que ele encontrou, 29, e aí ele vai listar de 1 a 10, né, a cada página dessas. Se você achar, de repente, um número muito grande, você vai colocando, né, mais informações e ele vai filtrando para você. Ok?
E aí, olha como é que aparece, né? Aparece, por exemplo, situações assim, aí como eu havia falado, né, você pode restringir em relação a tema, você pode restringir em relação a um determinado autor, né? E aí, bom, eu sugiro que vocês leiam, né, pelo menos o resumo, para poder verificar se aquele material ele é interessante para sua pesquisa, tá bom? Aqui também, né, o que a gente já havia conversado anteriormente. Bom, em relação à bibliografia, como referencio segundo as normas? Então, segundo a norma BNT, que a gente havia falado anteriormente, né, a NBR 6023, que é do ano 2000, então, os elementos essenciais. Como que a gente vai escrever isso? Vai colocar o autor, tá, em caixa alta, depois o título do trabalho em negrito, depois edição, o local de publicação, a editora, data da publicação e número de páginas ou volume. Então, por exemplo, né, e coleção e série se for o caso. Então, a gente está dando um exemplo aqui, olha. Senge, né, no caso é Peter Senge, a quinta disciplina, que é o título, né, a arte e prática da organização, que aprende, a edição, quarta edição, né, o local, São Paulo, aqui vai ser a editora, best-seller, e a data da publicação, que é 1999, ok? Bom, a gente pode representar, falar, né, no corpo do texto, como que a gente vai fazer isso? Eu peguei lá o autor e achei interessante o assunto dele, gostei e quero fazer essa citação no meu trabalho. Então, a gente pode escrever da seguinte forma. Silva, que é o nome do autor, tá vendo? Coloca o ano e escreve. Mostrou que a agressão depende dos níveis hormonais. Uma outra forma é colocar desse jeito aqui. Segundo Silva, a agressão depende de níveis hormonais, tá? Quando a gente escrever, né, ao longo assim do texto, no iniciozinho, ele entra com letra minúscula, tá bom? Se você colocar no final, olha só, ele vai entrar como caixa alta e o ano sempre tem que aparecer, ok? Então, a agressão depende de níveis hormonais. E aí, quem foi que disse isso? Silva, em 1998, lá no finalzinho do seu trabalho vai ter que estar essa referência bibliográfica. Todos os parágrafos devem conter a referência dentro do referencial teórico. Então, você vai redigir lá o capítulo referencial teórico, todos os parágrafos têm que ter a referência, ok? E aí fala assim, Márcia, mas se eu continuo usando o mesmo autor? Você vai chegar a escrever, né? Silva não sei o que, depois no outro. Segundo Silva, depois. Ainda Silva fala que, ok? Ou então coloca daquele jeito lá, né? No finalzinho do parágrafo. Não é interessante você usar vários parágrafos com o mesmo autor, porque o trabalho fica muito pobre se você embasar ele em apenas um autor, ok? E aqui a gente tem uma outra forma, tá vendo? Olha aqui. Silva mostrou que a agressão depende dos níveis hormonais. No verão, a ação hormonal, a agressão é muito mais intensa. E aí, tá vendo? Eu vou entender que na mesma, se ele tiver escrito, né, na linha dentro do mesmo parágrafo, é a mesma pessoa que disse isso. Então, se você não referenciar que é outra pessoa, eu vou entender no mesmo parágrafo que foi o Silva que disse isso, tá bom? Ou seja, quem foi que escreveu isso? Tudo isso aqui foi o Silva. Mas o nome dele não está aqui. Não importa. O que foi dito foi ele. Ou aqui também, olha, Silva e disse isso, não. Ok? Se foi outro autor, você precisa colocar logo depois, né? Mas fulano de tal, em 2007, disse que os níveis hormonais não justificam, né, enfim, né, a agressão, e você continua. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a citação deve aparecer, ok? Então, nesse caso aqui, ó, a agressão depende de níveis hormonais. Quem disse isso? Silva, em 1998. Porém, Coates repetiu isso no trabalho dele no ano 2000. Então, se eu pegar essa situação aqui, essa frase, por exemplo, olha, a agressão depende de níveis hormonais. Eu posso encontrar no trabalho mais recente no Coates. Porém, quem disse isso originalmente foi o Silva, em 1998. Então, evitar informações de segunda mão, citar o trecho da obra que foi citado por outro autor. Ou seja, evita citar Coates, porque a informação inicial foi Silva que falou, ok? A gente até brinca, né? Porque isso parece telefone sem fio. É melhor você ir lá na origem, né, da sua fonte, em vez de pegar a última pessoa que diz. Aqui a gente tem essa brincadeira do telefone sem fio, né? Imagina, se o Papa Bento XVI fala, Lutero fez uma pergunta pertinente. Lá no finalzinho chega Papa Bento XVI, Bento XVI agora é crente. Enfim,
Esse é um dos motivos para a gente evitar pegar informação de alguém disse, que o outro disse, que o outro disse, que o outro disse, ok? Então, é mais ou menos isso aqui que acontece, ó. Né? Uma pessoa foi, deu essa informação e ele foi citado em vários outros até chegar em 2013. Olha aqui, ó, 10 anos depois, ok? Isso aqui não é muito interessante. Você pode até colocar aqui, ó, peixes receptores que sustentam esses animais. Essa informação foi dita por fulano, mas também no ano de 2013, né, foi dita num outro trabalho, ok? Mas essa situação aqui não é muito pertinente. É melhor você começar pelo primeiro autor, ok? Dica: não citar referências de sites da internet, a não ser que você entre, né, no Google acadêmico, mas nada de Wikipédia, por exemplo, né, sites que não sejam confiáveis. Evitar excesso de citação de monografias, de tese e dissertação, por quê? Porque são trabalhos bastante complexos, são trabalhos que envolvem 30, 50, 60, 80, já vi teses, né, que são trabalhos feitos na conclusão do doutorado, que tinha 300 páginas. Você vai ler todo esse trabalho para poder citar? Não. Então, é melhor que você use artigos, ok? Evitar informações de segunda mão, né? A gente acabou de falar sobre isso aqui, a PUD, e procurar artigos em revistas internacionais, porque torna o trabalho de vocês bem mais rico, ok? Porque as revistas internacionais, elas apresentam critérios muito mais rígidos do que as publicações só a nível nacional. Bom, parece que fica tudo muito confuso, né? Como é que a gente vai ordenar essas ideias? O que a gente vai fazer primeiro? Como que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Vamos trabalhar a sequência para preparar um projeto. A primeira etapa é a escolha do tema. Então, não pode deixar de ter interesse. É muito complicado você pegar um tema que você não tem afinidade, porque você não vai ter nem prazer de fazer a pesquisa. Segundo, verificar as limitações do pesquisador. Nesse caso aqui, uma limitação grande que nós temos é o tempo. Por quê? Porque a disciplina encerra no final do primeiro semestre, ok? Então, se for uma pesquisa muito complexa, você vai precisar de 2 anos, não tem como fazer agora. Segundo, verificar as limitações dos dados, estatísticas e recursos. Às vezes, né, se você trabalha numa empresa e gostaria de verificar um problema que ocorre nessa empresa, tem que tomar bastante cuidado, porque nem sempre a empresa vai fornecer esses dados para vocês, ou a gente fica esperando um equipamento, né? Como eu já falei que aconteceu comigo, fica esperando o equipamento, aguardando, o equipamento não chega a tempo e a gente acaba tendo um problema muito sério em relação ao tempo também da pesquisa. A importância do tema para a comunidade científica, para quem e para onde. Isso também é bastante útil, porque nós não estamos fazendo uma pesquisa básica, a gente está fazendo uma pesquisa que é aplicada, tá? Então, tem que ter relevância. A quinta etapa é verificar a abrangência do tema, ou seja, a delimitação, a gente já falou sobre isso. Então, é muito importante a gente verificar se o trabalho, o projeto de pesquisa, ele vai ter um fim. E você precisa definir aonde você quer chegar, qual é o fim. Bom, para a gente poder entender, então, a definição do objetivo de pesquisa, a primeira parte, então, é definir o tema. Então, esse tema tem que ser a área de interesse a ser investigada. As duas perguntas que você deve fazer é: o que me interessa? O que me instiga? Então, qual a disciplina que eu tenho mais afinidade? O que eu mais gosto de fazer no meu ambiente de trabalho? O que eu tenho interesse, né? O que eu tenho curiosidade? Aí, a partir daí, você vai para a preparação, ou seja, você vai fazer consulta à literatura. A gente mostrou aqui, né, duas situações que você pode fazer pelo portal da CAPES e a outra pelo Google Acadêmico, ok? A partir da consulta, você já sabe o que você vai fazer, então você vai poder fazer o título, né? Poder dizer qual vai ser o título do seu trabalho. A partir desse título, você vai informar, né, sobre a natureza da pesquisa e reflete a pesquisa como um todo. Deve obedecer 3 critérios. Primeiro critério é relevância, ou seja, a importância do seu trabalho. O segundo é viabilidade, ou seja, o seu trabalho consegue ser feito? Ele pode ser feito? Uma coisa muito legal que eu gostaria que o aluno desenvolvesse seria um teletransportador, mas ele, infelizmente, é inviável. E a terceira é originalidade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque originalidade não significa ineditismo. Então, quando você lê isso, às vezes o aluno pensa assim: caramba, professor, eu tenho que fazer uma coisa que ninguém nunca inventou, pelo amor de Deus, tipo assim, Albert Einstein. Não, não precisa ser nesse nível. Então, por exemplo, se você tem um equipamento, né, dentro do seu trabalho que não tem um plano de manutenção, você pode fazer, por exemplo, um plano de manutenção de um equipamento, né, um pouco mais complexo. E aí a pergunta é: pô, mas ninguém nunca fez plano de manutenção? Para aquele equipamento, não. Então, isso garante a originalidade.
A próxima etapa, então, vai ser o problema, tá? Você vai especificar o seu tema, né? Dentro da área de interesse que você vai investigar. E esse tema deve ser claro e preciso e formulado sob a forma de pergunta. Então, você tem que expor o seu problema como pergunta, pontozinho de interrogação lá no final. Então, algumas indagações práticas para a escolha de um problema é: o problema é relevante? Ainda que seja interessante, é adequado para mim? Então, eu acho que um teletransportador é um projeto muito relevante, né? É muito interessante. Para mim é interessante, mas não é adequado para mim, porque a gente pode até provar fisicamente que isso é possível, mas ainda não há desenvolvimento de um projeto desse, ok? Possui habilidades reais de execução, né, para executar tal estudo? A gente precisa entender também quais são as nossas limitações. Eu, por exemplo, não tenho, eu tenho uma limitação muito grande em relação a desenvolver um teletransportador. Terei tempo suficiente para investigar tal questão? No caso do teletransportador, eu acredito que eu devo encerrar minha vida e não vou conseguir desenvolver esse projeto. Trata-se de um problema original? Lembra sobre o plano de manutenção do equipamento? Não significa que seja inédito, mas é original. Bom, em relação à definição da hipótese, né, as questões de estudo, como que a gente vai fazer isso? A hipótese, na verdade, é uma resposta prévia da questão formulada. Então, ela pode ser confirmada ou rejeitada. Então, eu posso fazer um levantamento, fazer um estudo, admitindo hipóteses, e lá no finalzinho eu falo assim: opa, não deu certo, não é por aí. Embora eu tenha feito esse estudo, eu vi que isso realmente não é viável, ok? Então, pode ser substituída, né? E a fórmula é uma formulação, na verdade, das questões de estudo. Essa citação aqui é bastante interessante, né? Foi de Gil, em 1987. Ele falou o seguinte: uma pesquisa pode articular uma ou mais hipóteses. As hipóteses são elaboradas a partir de fontes diversas, tais como a observação, resultados de outras pesquisas teóricas ou mesmo intuição. Interessante isso, né? Porque a nossa intuição também fala muito alto e às vezes a gente nem percebe isso, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a justificativa. A justificativa é por que fazer. Então, você vai justificar a relevância do seu trabalho. Você vai justificar por que você está fazendo aquele trabalho. Então, a justificativa de um projeto de pesquisa é de extrema importância, porque mostra de que forma os resultados obtidos poderão contribuir para a solução ou melhor compreensão do problema formulado. Então, os fatores que devem ser considerados, lembrando, né, que a gente está falando de pesquisa nas 3 áreas, não só na área tecnológica, tá? Então, os fatores que devem ser considerados são fatores sociais, fatores políticos e aplicabilidade, tá bom? Justifique tecnicamente, científica, social sua proposta, indicando que a pesquisa é significativa, importante e relevante. Então, toda vez que você for redigir a sua pergunta, a sua justificativa, desculpa, você sempre tem que ter uma pergunta na sua cabeça. Por quê? Por que eu vou padronizar a pizza portuguesa? Porque a pizza portuguesa é a pizza que oferece o maior número de reclamações em relação aos clientes. Porque o cliente, às vezes, deixa de pedir a pizza portuguesa porque ele não sabe o que ele vai encontrar. Né? Quais são os componentes, né? Os ingredientes dessa pizza portuguesa. Se o queijo vem em cima, se o queijo vem embaixo. Então, isso vem gerando uma série de não conformidades, uma série de reclamações, de insatisfações do meu cliente. Então, essa seria a justificativa para a gente padronizar a pizza portuguesa. Bom, e o objetivo é o que nós vamos fazer. Então, no caso do nosso trabalho lá, da pizza portuguesa, né, o que a gente vai fazer? Né? Como assim, né, em relação à padronização da pizza portuguesa? Sim. Então, o que eu vou fazer? Vamos ler aqui e depois no finalzinho a gente vai responder essa pergunta. Então, o objetivo, ele busca responder ao que é pretendido com a investigação. Então, ele tem que estar relacionado com o problema, o referencial teórico e a justificativa. E a gente deve usar verbos no infinitivo. Os objetivos a gente vai dividir em 2 categorias. O primeiro é o objetivo geral e o segundo é o objetivo específico. No objetivo geral, como o nome está dizendo, ele é geralzão. Então, o que se pretende alcançar ao término da pesquisa. E os objetivos específicos, como o nome está dizendo, você vai especificar cada uma dessas etapas. Então, etapas que devem ser cumpridas para se atingir o objetivo geral. Então, no nosso caso, o objetivo específico, lembra que tem que começar com o verbo no infinitivo? Então, seria assim, ó, padronizar a pizza portuguesa
Pode ser só isso mesmo, padronizar a pizza portuguesa. E aí o objetivo específico seria especificar os ingredientes que comporão a massa, o modo de preparo, definir o diâmetro e espessura da massa, definir, tá vendo? Infinitivo de novo. E aí eu continuo, ó. Eu falei especificar, né? Então, selecionar os ingredientes do recheio, definir a ordem, né, o preparo do recheio, né, e a ordem que esses ingredientes deverão ser colocados na pizza, ok? Também definir também o tempo de preparo, né, e que essa pizza vai ser assada, ok? Então, o objetivo é o que você vai fazer. Então, existem alguns verbos aqui que vocês podem estar utilizando para poder fazer o objetivo, tá? Então, vocês podem verificar aqui, agrupar, analisar, aplicar, olha aqui, ó, esboçar, escolher, estabelecer, estimar, mas não tem estudar, tá? Por quê? Estudar não é um objetivo. Ninguém faz um trabalho com o objetivo de agregar conhecimento para si próprio para estudar, tá bom? E é um verbo que eu escuto, que eu leio, escuto é ótimo, né? Que eu leio com frequência no trabalho dos alunos. Aqui, né, tá o finalzinho dos outros verbos. Repara que a gente colocou a fonte aqui, ó. Até bom vocês darem uma olhadinha para servir como exemplo. Quem é a fonte? É uma pessoa que se chama MM de Oliveira. E aqui, ó, a caixa alta, né, o autor. Aí, em negrito, o título do trabalho. Nessa situação aqui, como fazer projetos, relatórios, monografias, dissertações e teses. Ó, segunda edição, local, Rio de Janeiro. Aqui vai entrar a editora, ímpetos, o ano, né, dessa publicação, que foi 2013, e na página 153 a gente obteve essas informações que foram citadas aqui. Bom, etapas para a construção de um projeto de pesquisa. A gente está falando disso da hora, né? Então vamos lá. A primeira etapa era o tema, depois o problema, depois as questões, né, e a hipótese e a base teórica e conceitual que vocês vão adquirir a partir da revisão bibliográfica que vocês farão, tá bom? Então, questione-se sobre, primeiro, o que fazer. Lembra? Esse é o objetivo. Então, definição do objetivo da pesquisa. Depois, por que fazer? Justificativa, lembra? Então, justificativa da escolha. Depois, para que fazer é outro objetivo de estudo. Como fazer? Aí já entra a metodologia, tá? Quando pesquisar, é o cronograma que vai ter que estar inserido no trabalho de vocês. Com que recursos? Então, orçamento, indicação de instrumentos. Às vezes, o recurso pode ser fornecido pela empresa ou pelo próprio aluno, né? Enfim, e tem alguns trabalhos que não é necessário você colocar os recursos ali, por exemplo, pode ser um estudo de caso, que aí você não precisa de recursos, ok? Pesquisado por quem, né? Então, pesquisador ou equipe de trabalho. Nesse caso aqui, pesquisador vai ser só você, porque esse trabalho ele é individual. Então, voltando ao nosso roteiro aqui, a escolha do tema vai ser o assunto significativo e adequado ao interesse, ao nível de formação e as indicações do pesquisador. Deve ser relevante para a área. Depois a gente vai delimitar o tema, ou seja, dizer qual é a limitação dele. Então, solucionar um tópico para ser estudado e analisado em profundidade, tornando o assunto viável de ser pesquisado. Evitar temas amplos que resultam em trabalhos superficiais, né? Então, a gente precisa especificar bem certinho isso para que ele tenha fim. Então, a justificativa da escolha é mostrar a relevância, né, teórico e prática do assunto escolhido e sua importância em face dos outros temas. Levantamento bibliográfico, né, vai ser o estudo que vocês vão fazer, né, a pesquisa. Essa pesquisa bibliográfica ela é o resumo de assuntos sobre a questão delimitada. Então, um estudo preliminar e sintético que trará informações sobre a situação atual do problema, que a gente costuma chamar de estado da arte, sobre os trabalhos já realizados e sobre opiniões existentes. A quinta etapa, a formulação do problema. Então, você vai redigir de forma interrogativa, lembra? Problema é com interrogação. Clara, precisa e objetiva a questão cuja solução viável possa ser alcançada pela pesquisa. A elaboração clara do problema é fruto da revisão da literatura e da reflexão pessoal. Então, vocês vão formular o problema depois que vocês tiverem um conhecimento prévio, né? Depois que já fizer um estudo e entender em que pé as coisas estão, então aonde você pode, a partir de então, como que você vai agregar valor ao seu trabalho. A amostragem, a gente já falou sobre isso, né? Então, a pesquisa procura estabelecer
generalizações a partir de observações em grupos ou conjuntos de indivíduos chamado população ou universo, tá bom? Então, faz-se uma parte representativa da população denominada amostra e não com a totalidade dos indivíduos. Então, vamos supor que você trabalhe numa indústria, numa empresa em que ela fabrique 1000 peças por dia, né? Então, o seu universo pode ser essas 1000 peças, só que você não tem como verificar quantas dessas 1000 peças não estão conformes. E aí você vai pegar uma amostra para fazer o seu estudo em cima dessa amostra e você precisa dizer quem é essa amostra. Sétimo são os instrumentos, ou seja, na pesquisa descritiva utilizam-se meios para coletar os dados, como a entrevista, um questionário, né, ou um formulário, ok? Isso é um exemplo também de instrumentos. Bom, a análise dos dados, né, a gente não vai fazer isso agora, lembrando, os dados são coletados, vocês farão essa coleta no segundo, né, no segundo semestre, então, coletados os dados e expostos em tabelas de forma sintética, podem ser submetidos ou não, conforme o caso, ao tratamento estatístico. Então, se a gente for pegar, como eu falei, naquela situação lá das peças, né, você faz uma coleta a partir de uma amostragem e aí você vai precisar de um tratamento estatístico. Vamos pegar os livros de estatística e verificar como você vai tratar esses dados, ok? Todas as informações reunidas nos passos anteriores são comparadas entre si e analisadas, né, nesse parágrafo, né, nesse capítulo, desculpa, de análise de dados. Lembrando que ele falou aqui de tabelas, mas engenheiro adora um gráfico. Então, se vocês puderem representar, né, os dados graficamente, né, seria muito, muito melhor, porque é mais fácil da gente poder fazer as avaliações, ok? As referências, né, elas servem para embasamento teórico e serão apresentadas segundo a norma BNT, que a gente já falou aqui, né? Listar apenas as referências realmente utilizadas no trabalho. Então, o aluno que colocar no final do trabalho referências que não fazem parte do seu trabalho, ele vai ter uma avaliação negativa. O cronograma, né? Você tem que respeitar as datas propostas para o curso, verificar a partir do calendário acadêmico qual é o prazo de entrega. Porque às vezes o aluno coloca lá até dezembro. Não, mas a nota tem que ser divulgada bem antes disso, então tem que respeitar o cronograma da instituição, ok? Esse aqui é o formato do resumo. O resumo é feito num parágrafo único, só um parágrafo, não pode ter dois? Não, só um parágrafo. Ele tem que ser justificado, parágrafo simples, não pode ter espaçamento de 1 e-mail, 1 em 15, duplo, tá? Sem utilizar referências bibliográficas, você não precisa citar ninguém aqui dentro, evitando o uso de siglas e abreviações. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento, ou seja, do seu trabalho. Destacar objetivos, metodologia, resultados esperados, né, que eles vão compor o seu trabalho. Não usar títulos e subtítulos. E deve-se usar o verbo na terceira pessoa do singular. Não pode usar ao longo do trabalho inteiro verbo na primeira pessoa do singular, nem verbo na primeira pessoa do plural. É muito comum o aluno colocar, né? Verificamos, pronto, primeira pessoa do singular, né? Nesse trabalho eu fiz, né? Nesse trabalho considerei, né? Essa é a primeira pessoa do singular, nem pensar. Evitar o uso de símbolos, contrações, fórmulas, equações, diagramas, etc., que não sejam absolutamente necessários. Eu costumo dizer o seguinte, não é para colocar no resumo, nada disso, não tem necessidade, tá? Só se for estritamente necessário, que eu acho pouco provável que aconteça. Quando o seu emprego for imprescindível, defini-lo na primeira vez que aparecer, né? Então, define lá na primeira vez que vai aparecer, por exemplo, o símbolo ou a equação. O resumo deve conter de 200 a 250 palavras. Você pode pedir para que o Word faça isso, ele conta lá as palavras. Não pode ter menos de 200 e nem mais de 250. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, separadas por si por ponto e finalizadas também por ponto. Então, no nosso trabalho, como é que ficaria a palavra-chave? Seria gastronomia, gerenciamento de restaurante, padronização, enfim, a gente colocaria pizza portuguesa, né? Colocariam palavras-chave assim. Bom, esse aqui é um exemplo de um cronograma, né? Então a gente vai, nessa situação aqui, né? O projeto durou de janeiro até dezembro,
No caso de vocês, deve durar de julho até novembro, que deve ser a entrega do trabalho, né, e a defesa pública. E aqui a gente colocou, mas, por exemplo, né, ele coloca aqui, ó, redação da monografia. Isso não significa que você não possa colocar a redação da monografia até a data que você vai entregar, ok? Claro que tem que ser, quando você for fazer revisão da bibliografia, você não precisa colocar a redação, porque é feita, né? Então, essa etapa aqui, ela pode ser feita durante o tempo todo que você está fazendo a pesquisa, ok? Aí eu vou deixar uns exercíciozinhos para vocês fazerem, para poder entender melhor, né? E contextualizar o trabalho de vocês. Então, escreva o tema, a área de interesse a ser investigada. Depois, escreva o problema, uma pergunta ao tema que deseja resolver, né? O que pesquisar. A terceira, eu quero que vocês formulem uma hipótese, pode ser mais ou menos de uma, pode ser 2 hipóteses, pode ser 3 hipóteses, ok? Suposta provável resposta para a pergunta problema. Por que suposta? Porque eu posso muito bem chegar à conclusão no final do trabalho que aquela hipótese foi descartada. Então, resposta prévia da questão formulada. E no quarto, escrever uma pequena introdução, uma delimitação do tema e do problema, citando artigos referentes ao tema. Ou seja, vão ter que pesquisar. Boa sorte, queridos. Né? Espero que essa videoaula tenha ajudado vocês. As perguntas podem ser feitas lá no fórum, nesse período agora, e a gente se encontra, né, toda terça-feira na nossa aula remota. Tá bom? Bom trabalho, bom projeto para vocês.